Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação hoje, dia 18 de outubro. Eu continuo meditando em 2 Coríntios, capítulo 4, e hoje eu gostaria de ler com vocês o verso 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quando você encontra esse por isso, né? Em inglês a gente tem um therefore, voilà pourquoi em francês. Quando você encontra uma expressão assim, é obrigatório que você olhe o que ele disse antes, em toda a epístola, mas como não temos tempo de ler tudo o que ele disse antes nesta maravilhosa epístola, a gente lê os dois versos que precedem o verso 16. Então, o verso 14 e o versículo 15, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por que a gente não perde coragem? A gente não perde coragem porque nós sabemos. Foi a nossa meditação do dia 17 de outubro. Nós sabemos. O que nós sabemos? Nós sabemos que Cristo nos ressuscitará, ele diz aqui. E nós sabemos que a graça vai se multiplicar e isso vai trazer muitas honras e glórias ao nome do Senhor. E é por isso que a gente não perde coragem, a gente não se desanima, mesmo que a situação seja difícil, embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por isso também a gente não perde coragem. Ele vai dizer no capítulo 4, verso 1, praticamente a mesma coisa, dizendo também que a gente não desanima. Ele diz no verso 1 do capítulo 4, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Nós temos o ministério aqui em 2 Coríntios é o ministério da reconciliação. Interessante que no verso 15, ele diz que a graça se multiplicando, ela vai trazer muitas glórias ao Senhor, porque as pessoas vão louvar o nome do Senhor. Olha que interessante, o ministério da misericórdia tira a pessoa da lama, não é? O ministério da reconciliação, o alvo dele é tirar a pessoa da lama e colocá-la numa rocha onde ele vai louvar o nome do Senhor. E a graça se multiplica porque ela vai tocar a sua vida e você vai participar neste ministério de reconciliação, anunciando essa graça divina aos outros. No capítulo 4, no verso 7, Paulo diz: temos este tesouro em vasos de barro. Interessante que no verso 16 ele diz que o nosso exterior pode se desgastar, né? E ele está se desgastando. Uma coisa negativa, mas nós temos a graça que se multiplica. Aqui o vaso é de barro, mas o tesouro é precioso. O tesouro está no vaso de barro. Isso é interessante, ele explica dizendo, porque isso é importante no verso 7, ele diz, para que tudo que excede, venha de Deus, provém de Deus, porque para que a glória seja dada a Deus e não a nós, porque a gente sabe muito bem o que o homem vai fazer se ele tiver acesso a essa glória. Se a glória for para o homem, a gente pode até imaginar a desgraça que isso vai causar. Nós não sabemos o que fazer com a glória de Deus. É preciso que a gente participe desta glória, mas que a glória seja sempre para Deus. 4:11, ele diz, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte. 3 coisas negativas aqui nesse capítulo. O vaso é de barro, o exterior se deteriora e nós somos sempre entregues à morte. Por amor de Jesus, ele diz, ele está dizendo aqui, está pensando aqui, a gente sabe, aos sofrimentos que ele teve que passar. Ele vai descrever muito bem esses sofrimentos no capítulo 11, mostrando que ele passou por dificuldades muito grandes, mas ele diz aqui que isso é para que a vida também se manifesta em nosso corpo mortal, exterior que se deteriora, constantemente entregues à morte e vaso de terra, mas a glória, ela é do Senhor e a graça se multiplica. Então, por isso você não perde coragem. Não, você não perde coragem não porque o vaso é de barro, nem porque o exterior se deteriora, nem porque você está sempre entregue à morte. Não, você não desanima porque Cristo em você é a esperança da glória. Que Deus te abençoe.